Vamos para a fase do Marcelo Cirilo atleta. O Marcos já estava falando sobre isso, mas quando foi o início seu como atleta mesmo de basquete, representando a cidade? Quantas competições, em que você participou? Aí assim, eu joguei de futebol um pouco no Itatiba, daí eu vi que, né, a coisa não era pra mim, só que aí teve as Olimpíadas Estudantis, era a que revelava bastante os atletas aqui, né? E eu gostava muito de treinar, né? Eu ia lá na quadra com meu irmão, com meus amigos, ficava arremessando. E teve um convite para jogar essas Olimpíadas. Você imagina você fazer a última cesta, eu perdi os primeiros da Olimpíadas, né? 7º ano lá e tal, daí você imagina você fazer a última cesta, no último segundo de jogo, você vira o jogo que tava perdendo, você ganha o jogo. Aquilo lá, e o ginásio vem abaixo, que era a torcida do Júlio César e tal. Aquilo me motivou a continuar treinando para viver aquele momento de novo, né? Só, meu Deus do céu, que maravilha. Você fala em Olimpíada Estudantil. E foi contra o Chico Peroba, era uma guerra, era assim, uma rivalidade, né? E aí a gente ganhou o jogo. No outro time tava o Barretinho, lembra? Como se fosse agora, assim, né? E foi muito legal, porque você tinha que ter um controle emocional, porque a pressão que era feita na torcida assim, era enorme, cara. E a turma xingava, falava um monte de palavrão pra gente, e a gente era criança ainda, não tinha muito esses mimimi assim, né? A torcida vinha pra cima mesmo. E quando ganha na última bola, a torcida tinha muito bullying, né? Não tinha muito bullying nessa época, né? Eu era xingado em tudo quanto era nome, né, da torcida. Aí ganhamos o jogo, né? E assim, daí disso formou-se o time para representar a cidade. Pegou um daqui, um dali e tal, e formou. E a gente foi disputar a recente ARB, que estava surgindo, que era a Associação Regional de Basquete. E logo no primeiro ano a gente ficou campeão infantil e tal. E aí a gente é chamado para jogar. Teve umas passagens também, que assim, como não tinha time na cidade, quando eu tinha 13 anos, eu fui treinar em Jundiaí, né? O Marquinho fazia faculdade, o Marquinho Pelvezano fazia faculdade lá em Jundiaí e me levou para treinar lá. Então eu já ia de ônibus, pegava ônibus e ia treinar lá. Aí depois o seu Geraldo me levou de ônibus também para treinar no Regatas. Eu fiquei um bom tempo Geraldo, no Regatas. professor? Fiquei uma temporada lá no Regatas. Aí depois do Regatas, tinha um time aqui que chamava Associação Esportiva Rabec, que era do antigo Rabecão. Sim. E que treinava aqui. E teve um ano que ele só tinha 9 atletas no time e ele tinha dificuldade de fazer o coletivo. E eu vivia no ginásio, né? Daí ele falou, vem aqui pra jogar. Aí eu falei, putz, jogar com adulto, né? Moleque de tudo, nem juvenil eu era quase. Aí eu marquei um cara lá, ele não fez nenhuma cesta, o cara. Daí aí o cara foi pro banco assim, e ele falou assim, também, seu Antônio coloca um moleque de 15 anos pra me marcar? Como que pode? O cara reclamando, não, rapaz, mas então por que você não fez nenhuma cesta? Um outro jogador falou pra ele. Aí, por quê? Porque quando você é um menino, você corre demais, né? Os adultos jogam num jogo mais cadenciado e tal. Uhum. E ele não pegou na bola mesmo, não deixei pegar na bola, né? Correria. E aí foi tendo esses jogos assim da Rabec e tal. E aí o Marcelo passa na faculdade e fala assim, começa a jogar na faculdade. E aí eu vi que eu não tinha força física e tamanho para continuar uma carreira de alto rendimento. Eu fui fazer um teste, Franca veio treinar aqui. A gente treinou com o Franca lá, treinei com o Guerrinha na época, Hélio Rubens era o técnico, eles treinavam aqui, e aí só fera, pô. Chamou os meninos aqui para treinar lá com eles. Mas aqui na sua época, Marcelo, claro, depois veio a Rabec, enfim, né, você era o mais novo, eu até lembro que eu assistia muito jogo da Rabec. De Itatibense, tinha nego que acabou crescendo também, jogando também? Quem que era na sua época, da sua idade, que é daqui? Da minha idade, não. Assim, o que a gente tinha de jogador de fora era o Lico, o Paulinho do Janinco, né, que era daqui de Itatiba, e era todo elenco de fora, né? O Borracha, que é de Jundiaí, Gavião. O Gavião e tal, mas esses são mais de Jundiaí. Mas assim, era o Paulinho Luco Janinco, o Vitário, o irmão dele, jogou também um tempo, mas jogou o Marquinho, o Lico, eu e o André Camargo. Aí o Luizão jogou um pouco também, o Batifino, era um pessoal juvenil aqui que ficava ali. Só que assim, a gente era muito menor, que era até os 18 anos, né? Então era difícil a gente ter uma oportunidade. Eu lembro que uma vez, foi muito engraçado, teve um jogo em Pinhalzinho, cara. Eu nunca esqueço aí. Aí nós fomos para jogar e nós, o time que vinha de Campinas não estava chegando. Deu um problema em trânsito lá. E o outro time também, que veio uma turma de São José, também não estava vindo. Então ele teve que colocar o pessoal de Jundiaí e o pessoal de Itatiba. Então nós começamos a jogar, nós ali. E nós ganhando o jogo, abrimos 20 pontos.
eu jogando muito, todo mundo da Itatiba e de Jundiaí jogando muito. Aí os caras chegaram no segundo tempo, porque antes o basquete era dividido em 2 tempos. E aí ele tirou a gente e pôs os caras. Falou, agora vai estraçalhar o time. Eles perderam o jogo. Cara, foi tão engraçado, cara, isso aí, porque aí eu falava assim, seu Tony, tem que confiar mais na gente. Mas é aquela coisa, santo de casa não faz muito milagre, né? Parecia que a gente tava ali só mais pra ajudar. E pra mim a formação foi ótima, porque eu convivi com pessoas que eram todos professores de educação física ou fisioterapeutas. Então, ali eu já decidi minha profissão. Porque o papo, a gente ia pra jogos regionais, o papo era só sobre aula de educação física, era só sobre treinamento, era só sobre terapia, massagem, não sei o que, dos fisioterapeutas lá. Então isso aí pra mim, eu falei, mano, é isso que eu quero pra minha vida. Então ali que eu decidi, falei, eu vou estudar educação física, e foi importante pra mim, sabe, conviver, e às vezes no hotel, ficava alojado em alguma escola com esse pessoal, porque moldou o meu caráter, assim, né? Pessoal, muito gente boa também, o Regis Marrelli, eu aprendi muito com ele, né? Uma pessoa com um coração bom, tantos nomes aí, cara, que me faz lembrar que valeu a pena eu ter essa educação e esses valores. Eu vou pedir pro Márcio.